Você já ouviu falar na síndrome do último artigo? Se você não me conhece, eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor, e nesse vídeo a gente vai estar conversando um pouco mais sobre algo que está muito em alta, que é sobre justamente buscar sempre um novo artigo. Não só um novo artigo pensando em ciência, mas um novo artigo principalmente que tente comprovar o ponto que você quer mostrar e principalmente o ponto que você concorda. Quando a gente fala de treinamento baseado em evidência, quando a gente fala de treinamento baseado em ciência, significa não só pegar a última evidência que saiu de um artigo, mas levar isso em consideração em toda a ciência, em todo o repertório de ciência que a gente tem até então. E com base nisso, formar justamente um repertório de conhecimento atualizado, mas nunca deixando de lado, nunca jogando no lixo tudo que já foi criado, tudo que já foi pesquisado de maneira prévia. Pegar o novo artigo que acabou de sair há 2 dias atrás, ver que ele foi contra alguns pontos de artigos de 2016, 2018, que foram muito bem conduzidos, pegar todos esses artigos antigos, jogar no lixo, só porque existe uma divergência com esse novo artigo que acabou de sair, isso não é ciência. Isso não é treinamento baseado em evidência, isso não é treinamento baseado em ciência. Na verdade, isso é um terrorismo de ciência, porque ter um treino baseado em ciência é justamente construir toda uma base teórica, seja ela de 5, 10 anos atrás, todos os princípios básicos, e ir se atualizando, ir modificando isso com base em novas evidências robustas e sólidas. Isso não é sinônimo de pegar o último artigo que acabou de sair e jogar todo o resto no lixo. Isso é sensacionalismo. Isso não é treinamento baseado em evidência. Então, esse primeiro ponto sobre o que é ciência, sobre o que é um treinamento baseado em ciência, é fundamental para que você entenda de fato o que significa ter um alicerce de ciência ao seu favor. E quando a gente fala de ciência, pessoal, quando a gente fala de artigos científicos, talvez muitas pessoas ainda não saibam o que significa isso. Como eu encontro artigos científicos, como eu leio esses artigos científicos, qual que é a melhor maneira de pesquisar. Daria para eu fazer um vídeo de 6, 8, 10 horas falando só sobre esse tema de pesquisa de artigos e também leitura de artigos. Quando a gente fala de buscar artigos científicos, de qualquer área que seja, tá? Mas principalmente quando a gente fala de toda a parte de treinamento, nutrição, farmacologia, fisiologia como um todo, toda a parte biológica, a gente sempre vai estar olhando o PubMed, tá, pessoal? O PubMed é justamente como se fosse um repositório de artigos, tá? Um repositório de conhecimento, onde a gente consegue estar buscando esses artigos. O que eu vou estar mostrando aqui para vocês vai ser justamente como vocês devem estar indo atrás desses artigos, mais uma vez, no PubMed. Vocês vão jogar no Google PubMed e vocês vão achar esse site que eu estou mostrando aqui para vocês. E como é que vocês vão estar pesquisando nessa plataforma, nesse repositório, um tema que vocês querem? Existem duas pesquisas, existem basicamente dois tipos de pesquisa que vocês conseguem fazer no PubMed. Vocês podem usar essa barra de busca aqui, seria muito similar a um Google, e vocês vão encontrar esse botãozinho aqui chamado de avançado. Primeiro eu vou passar pela busca comum. E o que a gente vai estar buscando? Aqui vocês vão colocar as palavras-chave sobre o determinado tema que vocês querem saber. E por favor, coloquem em inglês, tudo bem? Então vocês podem, por exemplo, colocar aqui creatina. E aí, mais uma vez, coloquem a busca em inglês. E aqui vocês vão achar todos os artigos relacionados à creatina. No caso, desde 1855, aqui a gente tem uma timeline, certo? E aqui a gente tem 69.296 estudos. Agora eu pergunto para você, quem lê 69.296 estudos sobre creatina? Ninguém vai ler os 69 mil artigos. Nem o maior especialista de creatina do mundo vai estar fazendo isso. E onde que vem o grande pulo do gato? E aqui, lembrando, eu estou fazendo essa pesquisa simples, tá? Eu só coloquei creatina aqui. Eu não estou avaliando a creatina em algum desfecho. E o que eu quero dizer com isso? O que de fato a creatina vai estar gerando? Mais hipertrofia, uma melhora de recuperação? Eu não coloquei isso aqui na busca. Faz sentido isso? Eu não coloquei a população que eu quero saber. Homens, mulheres, idosos, crianças, atletas. Modalidade esportiva, treinamento resistido, treinamento de força, futebol. Não coloquei, eu não especifiquei, eu não fui além disso. Ou seja, eu simplesmente peguei um termo cru e joguei aí, creatina. Vai aparecer uma
infinidade de estudos. Por exemplo, estudos com creatina, endurance e performance. O timing da creatina, será que o timing, o horário, como ela vai estar sendo manipulada. Aqui vai ter artigos também de revisão mostrando todo o metabolismo da creatina. Então, aqui a gente tem a creatina na esclerose múltipla, a gente tem a creatina no envelhecimento. E aqui perceba que a gente vai ter todos os tipos de artigo. Eu consigo filtrar aqui também pela data de publicação, ou seja, artigos de 1 ano atrás, 5, 10, ou colocar um custom range, ou seja, um intervalo de tempo customizado. Eu consigo procurar também o tipo de artigo, ou seja, se ele é uma meta-análise, se ele é um estudo randomizado clínico, se ele é uma revisão, se ele é uma revisão sistemática. Revisão sistemática, para quem não está familiarizado com esse termo, é o que a gente chama de uma revisão sistemática com uma meta-análise. São dois tipos de estudos diferentes, mas quando a gente tem esses dois tipos juntos, principalmente quando a gente fala de grau de evidência, um padrão ouro, o mais confiável possível, é justamente através de meta-análise e de revisão sistemática que nós devemos ir atrás. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, meta-análise, olha quantos estudos vão sobrar. 437. Ou seja, de todos os estudos, se eu pudesse filtrar por, entre aspas, bem entre aspas, tá, pessoal? O melhor tipo de estudo que eu deveria ver, sobraram 437. E por que a meta-análise? Porque a meta-análise ela vai pegar, de acordo com um critério feito pelos autores, o que eles vão querer analisar e eles vão fazer um filtro em toda a literatura. Então, vamos supor que daqueles 69 artigos, vamos supor que eles filtraram por algumas palavras-chave, sobraram 20 mil artigos. Desses 20 mil artigos, eles começaram a filtrar, até que sobraram 30 artigos. Ou seja, os próprios autores filtraram de acordo com o que eles queriam avaliar, e com base nisso eles vão rodar diversas análises estatísticas para ver o que surge disso, qual que é o desfecho. No caso daqui a gente tem justamente o quê? Os efeitos da creatina na memória em indivíduos saudáveis. Então perceba como é que é bem específico. Não é os efeitos da creatina na memória. É o efeito da creatina na memória em indivíduos saudáveis. O que é importante a gente tirar desse estudo aqui, pessoal? Quando vocês querem achar um estudo científico, é fundamental que vocês especifiquem e que vocês levem em consideração a população que foi feito. O que eu quero dizer com isso? O que você está querendo dizer, Gustavo? Eu quero dizer que você não pode pegar um estudo de creatina feito com futebol em indivíduos idosos e querer pegar os resultados disso e trazer para um grupo de indivíduos jovens que estão fazendo musculação. Ou powerlifting, por exemplo, treinamento de força. E por que eu estou falando isso? Eu falando parece muito óbvio, né? Pô, Gustavo, você está falando para mim que eu não posso pegar evidências que não tem nada a ver com o que eu quero pesquisar e fazer um paralelo direto. Parece óbvio, não parece? Mas é o que a grande maioria das pessoas fazem quando elas vão atrás de estudos. Elas pegam estudos em animais, elas pegam estudos em idosos, elas pegam estudos com indivíduos, por exemplo, com Alzheimer. Ah, eu quero avaliar o benefício da creatina, igual a gente estava vendo aqui, vou até voltar para a tela, na memória. E aí o estudo foi feito com indivíduos com Alzheimer, por exemplo, e o indivíduo quer pegar isso, trazer para a prática dele, para a clínica dele, sendo que ele não atende indivíduos com Alzheimer. Ou seja, ele quer fazer a mesma coisa que o estudo fez, só que sem ser indivíduos com Alzheimer. O que isso muda, Gustavo? Isso muda tudo. Isso muda a população que foi feito o estudo. E, consequentemente, vai estar possivelmente mudando todos os resultados. Então aqui, pessoal, eu trouxe só um embasamento rapidinho para vocês de como vocês vão encontrar diferentes estudos com diferentes desfechos, com diferentes populações a serem analisadas durante diferentes tempos, vamos dizer assim, 2, 6 meses, 12 meses. Agora, quando a gente vem para essa aba de avançado, eu vou até voltar aqui, né, pessoal, para a gente voltar para o nosso baseline. Aqui foi onde eu escrevi, né? Eu simplesmente escrevi creatina. Quando a gente vem para essa aba de avançado aqui, pessoal, a gente consegue ver. Aqui ele até mostra o histórico, ó. Ele mostrou o histórico de creatina, e aqui eu consigo ver o histórico que eu procurei por uma meta-análise. E aqui, pessoal, a gente vai usar termos onde eu vou cada vez mais compactar a minha busca para ela se tornar mais eficiente, eu precisar ler menos estudos, porque eu vou pegar estudos que eles mostram o que eu quero ler e o que eu quero estudar. O que eu quero dizer com isso? Gustavo, você acabou de mostrar que tinham 69 estudos sobre creatina. Correto, exatamente isso. Através desse filtro aqui, eu consigo pegar e mostrar estudos que vão de acordo com o que eu quero saber. Ou seja, vamos supor que
Eu quero saber sobre creatina, lembrando tudo em inglês, tá, pessoal? Eu quero saber o efeito dela no treinamento resistido, na musculação. Eu não quero no futebol, eu não quero no vôlei. Então vocês vão colocar aqui resistance training. E eu não quero saber em indivíduos idosos ou indivíduos com, vamos dizer, algum tipo de comorbidade. Então aqui eu vou colocar health. E aqui perceba como eu estou criando um grande filtro, e aí quando eu venho buscar, olha quantos estudos aparecem, 165 estudos. E aqui eu nem marquei o tipo de estudo que eu quero, meta-análise, revisão sistemática. Ou seja, daqueles 69 mil estudos, olha quantos sobraram avaliando uma população saudável, suplementando creatina e utilizando treinamento resistido. De 69 mil, eu saltei para 165 estudos. E agora, se eu coloco aqui uma revisão sistemática, sobraram 8 estudos. É muito mais fácil eu ler 8 estudos do que eu ler 69 mil. Então, aqui que vem o grande pulo do gato sobre como pesquisar estudos científicos. E eu acabei de mostrar para vocês. Que em alguns minutos você consegue elaborar. É claro que aí você precisa ter um alicerce dos termos que você quer usar e do que você quer procurar. Então é fundamental, perceba que é fundamental você saber o que você quer achar para você conseguir encontrar. E com essa base que eu acabei de passar para vocês de como buscar artigos, vocês já conseguem identificar uma boa busca de um artigo, mas não só isso. Quando você estiver lendo um artigo, você já consegue fazer um grande filtro que a grande maioria das pessoas e a grande maioria dos profissionais é incapaz de fazer. Eles simplesmente leem o estudo e eles são incapazes de interpretar a metodologia. A metodologia, pessoal, ela é como se fosse a receita de bolo daquele estudo. A receita do que vai estar sendo feito. A gente vai fazer tal, vão ser tantos indivíduos, homens e mulheres, indivíduos saudáveis, tudo isso vai influenciar no resultado final. É totalmente diferente eu fazer um estudo com indivíduos jovens e indivíduos idosos. Não faz sentido eu querer pegar o resultado de um estudo feito com idosos e trazer para indivíduos jovens. E eu falando isso, talvez para você comece a fazer muito sentido e fala, talvez você esteja pensando, nossa, mas é óbvio isso, né, Gustavo? É óbvio. Mas quando a gente começa a embarcar naquela busca de querer ler um artigo, de querer, principalmente quem faz o famoso cherry picking nada mais é do que a gente buscar artigos que vão de acordo com o que a gente acredita, a gente buscar artigos que vão de acordo com o que a gente quer achar, a gente pegar contexto do artigo, trazer para a nossa prática e ignorar todo o resto. Então vamos supor que um estudo viu lá que fazer leg press de lado é melhor do que fazer o leg press convencional. Vamos supor que exista esse estudo. Aí ele foi feito com indivíduos de 70 anos de idade, foi feito com indivíduos que nunca treinaram, foi feito com indivíduos que têm um padrão motor. Vamos supor que foi feito com indivíduos com Parkinson. Você lê esse estudo e você vai querer trazer para a sua vida real, pronto. Leg press de lado é melhor que o leg press convencional. Novo estudo mostra. Mas o estudo foi feito com indivíduos de 70 anos, que não treinavam, que têm Parkinson. Como é que você quer trazer isso para a vida real? Para a vida real, eu digo, para a população que você aplica, ou para a população que lê o que você publica, seja em redes sociais, seja alunos seus de 20, 30 anos, que não tem Parkinson e que tem 20, 30 anos, e que já treinam. Percebe como é louco isso? Percebe como essa síndrome do último artigo, ela torna, ela banaliza a ciência. Porque ciência não é você pegar o último artigo e incorporar isso como certo. Ciência é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês como fazer. É você entrar aqui no PubMed, é você buscar artigos que se complementam, é você ver os diferentes pontos de vista, é você avaliar a metodologia que foi feita, é exatamente tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Então pegar, e mais importante, pessoal, olha esse primeiro estudo que apareceu para a gente aqui, ó, de 2023, tá? Os efeitos da suplementação de creatina combinada com o treinamento resistido, ou seja, com a musculação, nas medidas de hipertrofia muscular. Uma revisão sistemática com uma meta-análise. Então, se eu abro esse estudo aqui e eu trago ele para leitura, aqui a gente tem o abstract, tá, pessoal? O abstract nada mais é do que um resumo, tá? É literalmente a tradução de resumo. E aqui a gente vai ter parará. E o que a grande maioria das pessoas fazem? Elas abrem o artigo e elas começam a ler isso daqui, ó. Pronto. Em conclusão, os resultados sugerem que a suplementação de creatina combinada com treinamento resistido promove um pequeno incremento, um pequeno bônus em relação à hipertrofia muscular esquelética, tanto de membros superiores como também de membros inferiores. Tá.
Parece óbvio o que eu acabei de dizer, né? Óbvio no ponto de vista de eu acabei de ler a conclusão do estudo. Mas percebe que eu não fui atrás de como foi feito esse estudo? Eu não li o estudo. Isso não é ler o estudo. Faz sentido isso, pessoal? Para eu falar que eu li o estudo, eu vou ter que voltar aqui, eu vou ter que descer tudo aqui, e eu vou ter que ler. Isso aqui é o estudo. Isso eu estudo, isso eu estudo, isso eu estudo, isso eu estudo, e segue descendo, e segue descendo, e seguimos descendo. Ler o estudo é eu parar aqui, pronto. Na conclusão do estudo. Pronto, li tudo isso aqui. Vi toda a parte de discussão aqui, vi os resultados, analisei a metodologia. Que nem, por exemplo, se eu vim aqui na metodologia, olha, eles fizeram todo aquele filtro que eu ensinei para vocês no começo. Eles pegaram uma database de 493 estudos e avaliaram o que eles queriam avaliar, e eles detalham tudo isso muito bem aqui. Ó, um total, ó, 10 artigos, avaliando de 6 a 52 semanas. Aqui, a idade dos indivíduos. Eles vão detalhando o tipo de treinamento. Ó, 2 estudos fizeram o treinamento resistido. Alguns foi feito com homens, outros foi feito com mulheres e com homens. A gramagem de creatina, olha como é complexo. E quando a gente pega essa revisão sistemática junto com todos esses dados, a gente consegue ver justamente essas mudanças de estudos. Mais uma vez, é diferente eu pegar um estudo que utilizou 20 gramas de creatina, do estudo que utilizou 2 gramas, de um estudo que utilizou meia grama. Então, ler o estudo é fundamental. Mais uma vez, pessoal, esse vídeo daqui é uma reflexão do que realmente significa ciência e de como, de fato, achar um estudo, e a gente falou aqui. Não ensinei vocês a interpretar estudos, não ensinei a vocês como passar por cada uma dessas partes, porque é um trabalho bem mais demorado, como você pode imaginar. Esse estudo aqui eu não vi a quantidade de páginas, mas ele deve ter mais de 20, 25 páginas. Vai demorar aí pelo menos... Eu demorei pelo menos uns 40 minutos, e eu já tenho uma prática para ler estudo, para eu ir vendo, e eu não ia ler inteiro, eu ia bater no olho, pegando alguns pontos principais. Dentro da Universidade da Darkside, por exemplo, eu tenho um módulo certinho sobre interpretação de estudos, sobre como ir mais a fundo nisso. E eu vou interpretando com vocês enquanto eu vou estar trazendo insights e pontos principais. O ponto é aqui, pessoal, desse vídeo é que olha como não é tão simples quanto parece achar um estudo que de fato vai estar entregando o que você quer saber. A busca pelos termos, o tipo de estudo que você vai estar analisando, essa leitura prévia, principalmente da metodologia. Então, mais uma vez, pessoal, treinamento baseado em ciência, treinamento baseado em evidência, não é pegar o último artigo que saiu, e pior ainda, pegar o estudo que saiu, ler o título, ler a conclusão e querer trazer isso para as redes sociais e para a prática. Eu não sei o que é pior, pegar o último artigo que saiu, ignorar todo o resto e trazer para a prática, ou pegar o último artigo que saiu, não ler, só ler a conclusão e falar que leu e trazer para a prática. Eu não consigo imaginar o que é pior de tudo isso. Fato é que, se você é um profissional, ou se você é um praticante que gosta muito de estudar, que quer aprender mais sobre ciência, e você diz que você é baseado em ciência, mas você não fez nada desse processo que eu acabei de mostrar, a sua definição sobre treinamento baseado em ciência ou evidência, ou qualquer coisa que você chame, não tem nenhum tipo de alinhamento teórico e prático com a ciência. Não tem. Esse é o processo. No começo ele vai ser lento, mas que você vai pegando a prática, e isso é achar artigos que de fato vão ter alguma relevância para você. Não é pegar um estudo de 2 páginas, um estudo de caso, e querer trazer isso para a vida real. Um estudo de caso é só de um caso. Você não pode pegar o resultado de uma pessoa e querer trazer para a vida real. Fez sentido isso? Espero que essa mini aula e essa reflexão seja útil para você na hora que você for ouvir notícias, que você for atrás de conteúdo educativo, atrás de estudos. Toma muito cuidado, seja crítico e leia com atenção tudo que está sendo feito, tanto no estudo como na postagem nas redes sociais. Tudo bem? Caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um joinha. Se você gostou desse novo formato de vídeo, deixa aqui no campo de comentários, pode me dar mais sugestão, que a minha ideia vai ser estar mantendo esse formato de vídeo algo mais rápido, algo que eu consigo trazer alguns insights mais poderosos, sem ser dentro de uma academia com vocês, ter um papo mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais profundo, trazendo desses temas, tudo bem? Eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço e bons estudos!
Quer aprender tudo sobre treinamento, nutrição, recursos farmacológicos, hormônios, como interpretar um artigo? Conheça a Universidade Darkside. Mais de 300 horas de aula, uma comunidade exclusiva para você conhecer todos os outros integrantes, trocar ideia, fazer networking, aprender cada vez mais. Lembrando sempre, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é loteria. Aguardo você na Universidade Darkside.